Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Bem-vindos a mais um devocional do nosso canal Devocional com Deus. Hoje vamos meditar em um texto profundo e transformador, Salmos 51, verso 7. Prepare seu coração para compreender o poder da restauração e do perdão de Deus. Não se esqueça de curtir, compartilhar este devocional com quem precisa e se inscrever no canal. Vamos juntos explorar esta passagem com profundidade e amor. Texto base, Salmos 51, verso 7. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. O Salmo 51 foi escrito por Davi, após ser confrontado pelo profeta Natã sobre seu pecado com Batseba, que você encontra em 2 Samuel 11, verso 12. Davi, quebrantado, reconheceu a gravidade de seus atos, adultério, mentira e assassinato. Este salmo é um dos mais belos exemplos de arrependimento genuíno na Bíblia. Davi era rei de Israel, ungido por Deus e um homem segundo o coração do Senhor. No entanto, ele caiu em pecado grave, e sua comunhão com Deus foi quebrada. Em sua dor, Davi buscou restauração, mostrando que ninguém está acima da necessidade de arrependimento. Vejamos um pouco mais do Salmo 51. O Salmo 51 é uma oração de arrependimento, onde Davi reconhece seu pecado, clama por perdão e busca a restauração de sua comunhão com Deus. Vamos analisar os principais pontos. Primeiro ponto: o clamor por perdão e purificação, como está em Salmos 51, versos 1 até 7. Davi começa clamando pela misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Salmos 51, verso 1. No versículo 7, ele pede: purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Purificação com hisopo. O hisopo era uma planta usada em rituais de purificação, que você encontra em Êxodo 12, verso 22 e Levítico 14, versos 4 até 6. Davi reconhece que apenas Deus pode limpá-lo do pecado. Ele deseja não apenas perdão, mas uma transformação completa. Mais alvo que a neve, isso representa um estado de pureza absoluta, algo que só o Senhor pode realizar em nós. Segundo ponto: reconhecimento do pecado e confissão. Salmos 51, versos 3 até 6. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmos 51, verso 3. Davi não tenta justificar seu erro, mas assume total responsabilidade. Ele reconhece: o pecado é contra Deus, contra ti somente pequei. Salmos 51, verso 4. A natureza pecaminosa, eis que em iniquidade fui formado. Salmos 51, verso 5. Isso demonstra que o pecado não é apenas uma falha moral, mas uma ofensa à santidade de Deus. Terceiro ponto: o pedido de restauração e renovação. Salmos 51, versos 10 até 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmos 51, verso 10. Davi clama por um coração puro. Ele entende que a transformação começa no interior. A alegria da salvação. Ele deseja ser restaurado à plena comunhão com Deus. Verso 12. Alguns erros destacados no texto, que devemos ficar atentos. Primeiro, subestimar o impacto do pecado. Davi percebeu que seu pecado não era apenas um erro humano, mas uma afronta à santidade de Deus, no verso 4. Muitas vezes, minimizamos nossas falhas, mas isso nos afasta da comunhão com o Senhor. Assim como Davi, devemos encarar o pecado com seriedade, reconhecendo que ele destrói relacionamentos com Deus e com as pessoas. Segundo, fugir da confissão. Davi poderia ter escondido seus pecados, mas confessou e se humilhou diante de Deus. Esconder o pecado traz consequências graves, como está em Provérbios 28, verso 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. A confissão é o primeiro passo para a cura e a purificação. Fugir dela apenas prolonga nossa culpa e dor. Terceiro, buscar justificativas próprias. Davi não tentou justificar seus atos culpando outros. Ele reconheceu sua total dependência de Deus para ser purificado. Justificar nossos erros é uma barreira para o perdão. Devemos assumir nossas falhas e confiar na graça divina.
Vejamos agora grandes bênçãos do texto. Primeiro, Deus é misericordioso e perdoador. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Salmos 51, versos 1 e 2. A misericórdia de Deus é inesgotável. Davi sabia que só a bondade de Deus poderia apagar os rastros do pecado em sua vida. O perdão divino não é baseado em méritos humanos, mas no amor incondicional do Senhor. Isso nos garante que, mesmo quando falhamos, podemos correr para os braços de Deus e encontrar graça. A palavra usada aqui reflete a ideia de limpar um registro. Deus não apenas perdoa, Ele apaga o pecado, como se nunca tivesse existido. Veja Isaías 43, verso 25, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Isso significa que, ao confessarmos, não há mais condenação para nós, como está em Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muitas vezes, carregamos o peso da culpa mesmo após confessar nossos erros. O Salmo 51 nos lembra que o perdão de Deus é completo. Não importa quão grande tenha sido sua falha, Deus está disposto a apagar o passado e te dar um novo começo. Segundo, a purificação de Deus é completa e perfeita. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Salmos 51, verso 7. A purificação com hisopo, no contexto bíblico, o hisopo era usado em cerimônias de purificação, era um símbolo de limpeza espiritual e restauração. Davi clama para ser purificado não apenas exteriormente, mas também em seu coração. Isso mostra que Deus não se contenta em limpar as aparências, Ele quer transformar nossa essência. Mais alvo que a neve, esta é uma imagem poderosa. A neve, já naturalmente branca, é usada para descrever a pureza que Deus pode nos dar. Quando Ele nos purifica, não resta nenhuma mancha de pecado. Nossa alma é renovada e transformada, refletindo a santidade de Deus. A purificação divina pode ser dolorosa, porque envolve arrependimento genuíno e mudança de vida. Mas o resultado é uma alegria indescritível e uma paz que excede todo entendimento, como está em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você já sentiu que seu passado te condena? Deus quer te purificar de tal forma que sua vida reflita a luz dele. Quando você se entrega ao Senhor, Ele remove não apenas a culpa, mas também o poder do pecado em sua vida, tornando você livre e renovado. Terceiro, Deus restaura a alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Salmos 51, verso 12. A alegria da salvação. O pecado rouba nossa paz, nossa comunhão com Deus e nossa alegria. Davi reconhece que sua alma estava pesada e abatida. Ao clamar pela restauração, ele busca voltar ao estado de plenitude que só a presença de Deus proporciona. Quando Deus perdoa, Ele também restaura nossa alegria, pois nos reconcilia com Ele. Sustém-me com um espírito voluntário. Este é um pedido por força e perseverança. Davi não quer apenas ser perdoado, ele quer ter um coração que obedece voluntariamente à vontade de Deus. Isso mostra que o perdão genuíno nos leva a uma vida transformada, onde obedecemos não por obrigação, mas por amor. A fonte da alegria, a verdadeira alegria não está nas circunstâncias, mas em saber que somos filhos amados de Deus, reconciliados com Ele e cheios do Espírito Santo. É uma alegria que permanece, mesmo nos momentos difíceis, como está em João 15:11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Se você sente que perdeu a alegria de caminhar com Deus, peça a Ele que restaure sua comunhão e renove seu espírito. A alegria da salvação não depende de nossas emoções, mas da certeza de que pertencemos a Deus e estamos sob o cuidado dele. Quarto, a transformação gera testemunho. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Salmos 51, verso 13. Davi entende que a restauração não é apenas para benefício próprio. Quando somos transformados por Deus, nosso testemunho impacta outras vidas. Através do exemplo de Davi, aprendemos que um coração restaurado pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus.
O arrependimento sincero de Davi e sua restauração tornam-se um modelo para outros. Deus nos chama para compartilhar a boa nova de que o perdão está disponível a todos. Missão renovada. O pecado tenta nos paralisar, mas o perdão de Deus nos coloca de volta no propósito que Ele tem para nós. Assim como Davi, podemos ser usados por Deus para levar outros à salvação. Aplicação: se Deus restaurou sua vida, compartilhe essa experiência com outros. Sua história pode ser a chave para levar alguém a Cristo. Nunca subestime o poder do seu testemunho de transformação. O Salmo 51, verso 7 nos lembra que Deus é um Pai amoroso, pronto para nos purificar, restaurar e nos dar um novo começo. Ele apaga nossas transgressões, nos torna mais alvos que a neve e nos devolve a alegria de sua salvação. Mas essa transformação exige um coração arrependido e disposto a se render completamente a Ele. Se você sente que está distante de Deus ou que carrega pesos do passado, lembre-se, o Senhor está sempre disposto a perdoar e renovar sua vida. Não importa quão profundo seja o pecado, a graça de Deus é mais profunda. Entregue-se a Ele hoje, peça perdão, e experimente as bênçãos de ser purificado, renovado e cheio da alegria de sua salvação. Deus te ama e quer te usar para abençoar outras vidas. Deus abençoe, amamos vocês, e até a próxima.